Prezados amigos, eu tenho o prazer de estar aqui com o Dr. Marcelo Assad. Dr. Marcelo Assad é do Instituto Nacional de Cardiologia, e nós vamos conversar um pouquinho sobre a dislipidemia, o tratamento da dislipidemia. Dr. Marcelo Assad, antes de mais nada, muito obrigado por conversar conosco. A primeira pergunta que eu faço é sobre o novo pensamento sobre alvos terapêuticos. A gente era muito fixado nos limites, nos alvos de LDL, colesterol e tudo, e agora nós temos que pensar um pouco menos sobre isso. Como é que está o pensamento atual sobre dar ou não a medicação, o alvo terapêutica em relação à dislipidemia? Bem, o grande objetivo, na realidade, é a gente pegar o maior número de pacientes de alto risco e não deixar de usufruir da estatina na dose que deve ser feita. Quando a gente pensa um paciente que precisa de estatina de alto risco, você quer reduzir no mínimo 50% do LDL colesterol dele. Então, o alvo continua sendo presente. Nós, médicos, precisamos ter alvos para que alcancemos e entendamos melhor como é que se trata esses pacientes. Mas o principal em relação ao tratamento da dislipidemia é reduzir no mínimo 50% do LDL colesterol. Muitas das vezes você não consegue ainda assim alcançar o alvo terapêutico, mas você pode ter certeza que quando você reduz mais de 50%, você está trazendo um benefício bastante significativo para os pacientes. E nesse sentido, eu queria conversar sobre uma população especial de pacientes que são os pacientes diabéticos, né? São pacientes de muito alto risco para doença cardiovascular. E como é que a gente pode manejar e tratar esses pacientes com estatina? É necessário ter LDL alto para a gente usar? Como é que está o tratamento com estatina nos pacientes diabéticos? Esse é um aspecto muito interessante. A população normalmente de muito alto risco e alto risco engloba um percentual significativo dos doentes diabéticos. O que a gente sabe é que existem diabéticos e diabéticos. Por isso que a atualização da diretriz brasileira de lipidemia fez um adendo bastante interessante. Você, utilizando algumas informações práticas, pode definir se esse paciente seria um paciente de baixo risco, intermediário, alto risco ou muito alto risco. A grande maioria dos pacientes diabéticos estarão entre alto e muito alto risco, onde obrigatoriamente seria mandatório fazer estatina e estatina de alta potência, com o objetivo, respondendo à primeira pergunta, de reduzir no mínimo 50% do LDL colesterol. Então, na grande maioria das vezes, você vai precisar de estatina, mas pode ter aquele paciente diabético novo, recém-diagnosticado, sem comorbidades, jovem, sem outros fatores de risco, que você pode optar ainda por não fazer estatina. E hoje você tem um armamentário extremamente prático, que é o aplicativo do Departamento de Aterosclerose, onde você perde 15, 20 segundos apenas e ele define para você qual estatina se deve ser feita e qual a dose provavelmente que você deve utilizar dessas estatinas. Dr. Marcelo Assad, minha última pergunta é justamente em relação ao que nós temos hoje de tratamento. Antigamente nós tínhamos somente a estatina, e aí a pergunta era qual estatina, que potência da estatina a gente ia usar. Hoje temos novas drogas no mercado. Queria que você conversasse conosco sobre o uso dessas novas classes de medicação para o tratamento da dislipidemia. Bem, as estatinas continuam sendo o grande pilar do tratamento da dislipidemia. Nenhuma droga teve o impacto e a importância que tem as estatinas na redução dos eventos ateroscleróticos e, consequentemente, aterotrombóticos. Além dela, você teve, depois do Improvit, a comprovação do que a gente já sabia na redução do LDL colesterol em desfecho com a ezetimiba. Então, é uma droga que deve ser utilizada em algumas circunstâncias, na grande maioria das vezes associada à estatina. E em algumas populações específicas, onde você precisa da redução maior do LDL colesterol ou que não podem fazer uso das estatinas, os inibidores de PCSK9 se tornam drogas que devem estar na mente dos colegas para que possam ser utilizados. Em que circunstâncias? Algumas circunstâncias muito claras. A primeira delas seriam os pacientes portadores de hipercolesterolemia familiar ou homozigótica, que é uma doença extremamente rara, que pega em torno de 1 para 1 milhão dos pacientes, mas com uma evolução catastrófica quando você não consegue reduzir LDL. E as opções terapêuticas hoje, por incrível que pareça, são muito mais caras do que elas, que seria o lomitapid e o mipersen. A outra população seria a hipercolesterolemia familiar heterozigótica, que é muito mais frequente do que a gente imagina. Hoje a gente sabe que a cada 200 pacientes tem o risco de ter hipercolesterolemia familiar heterozigótica, e esses pacientes
pacientes, quando não tratados adequadamente, têm uma evolução muito pior do que aqueles que não têm hipercolesteremia familiar definida. Um outro aspecto seria os intolerantes às estatinas, onde precisam fazer drogas para reduzir o LDL, e você tem um armamentário terapêutico pobre, mas essa é uma população que você deve tentar outras opções antes pelo custo. E a população que eu acredito que mais vai se beneficiar e que talvez seja o grande alvo de nós clínicos no dia a dia são os indivíduos de muito alto risco, que já tiveram eventos prévios e que mantêm o seu LDL acima do que deveria, com o uso das estatinas potentes e associação com a ezetimiba também. Esses pacientes a gente tem que olhar com mais carinho, e a gente tem na literatura recentemente 2 trabalhos que comprovam o benefício dessas drogas, o Fourier com o evolocumab e o Odyssey Outcome com a alirocumab, mostrando diminuição de desfechos duros em torno de 15% de risco relativo e em torno de 1,62% de risco absoluto nestas populações. De tal maneira que eu acredito que são drogas que vêm acrescentar, elas vêm se somar ao que a gente já sabe em relação às estatinas e ezetimiba, comprovando que essas populações precisam do LDL e colesterol muito mais baixo do que teoricamente a gente vinha tolerando ao longo do tempo. Doutor Marcelo, muito obrigado por conversar conosco, muito obrigado por dar esse sumário sobre o tratamento da dislipidemia nos pacientes, nossos pacientes. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado.